França ocupada, outubro de 1944, 5h40 da manhã. A neblina ainda cobria os campos perto de uma pequena estrada rural ao norte de Reims, quando a primeira patrulha alemã avistou os blindados. 7 veículos estavam parados em fila, como se tivessem sido abandonados às pressas durante a madrugada. 3 meia-lagartas, 2 caminhões de munição e 2 carros blindados leves. Todos intactos, nenhuma marca de explosão, nenhum furo de bala, nenhum sinal de emboscada. E ainda assim, todos estavam mortos. O sargento Otto Weiss foi o primeiro a subir no estribo de um dos veículos. Bateu com a mão enluvada na lataria. Quente. Quente demais para aquela hora da manhã. Recuou, estranhando. O motor estava desligado. O tanque de combustível não tinha sido atingido. Não havia fogo. Não havia fumaça. Mas o metal queimava. "Abra isso", ordenou ele. Um soldado puxou a maçaneta da porta lateral. Assim que a escotilha abriu, uma onda de vapor escapou de dentro do blindado, como se alguém tivesse destampado uma caldeira. O homem deu 2 passos para trás. Lá dentro, os 4 tripulantes estavam mortos nos assentos. Não tinham sido fuzilados. Não tinham sido despedaçados por estilhaços. Não havia sangue nas paredes, nem perfurações no casco. Os rostos estavam escurecidos, as mãos contraídas, os olhos semicerrados como se tivessem tentado respirar dentro de um forno. O rádio havia derretido por dentro. A borracha dos cabos estava deformada. A munição, empilhada no compartimento traseiro, não explodira. Apenas havia sido aquecida a um ponto absurdo. Otto sentiu o estômago virar. Virou o rosto e vomitou na lama. Em 20 anos de exército, ele já tinha visto colunas inteiras reduzidas a cinzas. Já tinha visto homens congelarem no inverno russo e outros serem arrancados de dentro dos tanques por lança-chamas. Mas aquilo era outra coisa. Aquilo não fazia sentido. Os outros veículos foram abertos um por um. Em todos, a mesma cena. Corpos inteiros, blindagem intacta, motores funcionais, pneus e esteiras sem dano grave. Mas tudo por dentro parecia ter sido cozido lentamente, como se o calor tivesse nascido dentro do próprio metal. Às 7h10, o relatório foi enviado ao Comando Regional Alemão. Às 9h, o major da contra-inteligência já estava no local. Ao meio-dia, a área inteira foi isolada. Ninguém entrava, ninguém saía. Os especialistas passaram horas examinando a lataria, as juntas, os compartimentos do motor, os reservatórios de combustível, os cabos elétricos. Procuraram vestígios de sabotagem, ácido, fósforo, explosivos, minas magnéticas, qualquer coisa que explicasse aquilo. Não encontraram nada. Só uma coisa chamou atenção. Em 2 dos blindados, perto da junção das chapas laterais, havia pequenas marcas na carcaça. Nada além de depressões rasas no aço. Como se alguém tivesse atingido o casco com uma ferramenta pesada. Um golpe só, preciso, seco. O major se agachou diante de uma dessas marcas e passou os dedos pela cavidade. "Martelo?", murmurou um dos engenheiros. O major não respondeu. Ao longe, uma velha camponesa francesa observava tudo da janela de uma casa meio destruída. Quando foi interrogada mais tarde, repetiu a mesma frase 3 vezes, tremendo. Não eram ingleses. Não eram americanos. Falavam diferente. Diferente como? Ela hesitou. Cantavam baixo, e um deles ria antes de bater no ferro. Naquela noite, o relatório seguiu para Paris, ocupada com uma observação escrita à mão no rodapé. Possível emprego de método desconhecido de sabotagem térmica. Suspeita-se da ação de uma unidade estrangeira, operando atrás das linhas. Mas o que ninguém no alto comando alemão sabia ainda era que aquilo não tinha sido obra de ingleses, franceses da resistência ou americanos. Tinha sido feito por homens vindos do outro lado do Atlântico. Homens de uniforme aliado. Homens que falavam português. E aquela seria apenas a primeira vez que os alemães ouviriam falar deles. No fim da tarde, a notícia já tinha atravessado 3 níveis de comando e chegado a ouvidos que, em circunstâncias normais, jamais se ocupariam com a perda de alguns veículos numa estrada secundária da França. Mas aquilo não era uma perda comum. Os blindados não tinham sido destruídos.
Tinham morrido. Era essa a palavra que começou a circular entre os oficiais, primeiro em voz baixa, depois em murmúrios cada vez mais inquietos. Mortos. Como se as máquinas tivessem sido esvaziadas da vida, sem que ninguém tocasse nelas de verdade. O major Ernest Vogler, destacado pela contra-inteligência para assumir a investigação, chegou ao local pouco antes do anoitecer. Era um homem magro, de rosto comprido, olhar severo e hábitos meticulosos. Não fumava, não bebia em serviço e raramente levantava a voz. Tinha passado os últimos 4 anos investigando sabotagens, infiltrações e casos de deserção no fronte ocidental. Conhecia explosivos britânicos, armadilhas da resistência, truques de guerrilha usados por soviéticos e franceses. Achava que já tinha visto todo tipo de artimanha possível. Bastou abrir a porta do primeiro carro blindado para entender que estava diante de alguma coisa que escapava à lógica comum da guerra. O calor ainda saía do interior em ondas quase invisíveis. Os cadáveres, curvados sobre os assentos, pareciam estátuas deixadas dentro de uma fornalha. O cheiro era o pior. Não o cheiro comum da morte recente, nem o odor de combustível queimado ou pólvora. Era um cheiro seco, metálico, sufocante, como oficina fechada em dia de verão misturada a carne tostada. Vogler tirou os óculos, limpou as lentes com calma e tornou a colocá-los, como se um gesto banal pudesse devolver ordem ao que via. Chamou os engenheiros, chamou os mecânicos, chamou até um médico militar, embora soubesse que pouco havia a fazer, além de registrar o óbvio. Durante horas, todos repetiram os mesmos movimentos: abrir, examinar, medir, anotar, fechar, passar ao veículo seguinte. O resultado era sempre o mesmo: nenhuma perfuração séria, nenhum foco evidente de incêndio, nenhum explosivo remanescente, nenhum indício químico que explicasse a elevação absurda da temperatura. Os motores, em vários casos, poderiam até voltar a funcionar. A parte externa parecia ter sobrevivido. O interior, não. Pouco depois das 8 da noite, Vogler exigiu que trouxessem 2 especialistas de Reims e um metalurgista de Metz. Queria uma resposta antes da madrugada. Recebeu apenas hipóteses. Um dos engenheiros sugeriu falha simultânea de ventilação combinada com superaquecimento interno. Foi descartado no mesmo instante. Outro levantou a possibilidade de sabotagem elétrica. Também não se sustentava. O metalurgista, um homem de barba rala e mãos finas chamado Dieter Hahn, demorou mais tempo em silêncio diante das pequenas marcas encontradas junto às junções da blindagem. Abaixou-se, passou a unha no aço amassado e pediu uma lanterna melhor. Quando a luz bateu de lado, a depressão ficou mais clara. Não era grande, mas tinha precisão. Não parecia dano aleatório. Parecia o resultado de um único golpe desferido no ponto exato. Hahn ficou olhando aquilo por muito tempo. Depois disse, quase contrariado, que ali havia transferência brutal de energia em área pequena demais para um impacto comum. Ninguém entendeu o que ele queria dizer. Nem ele soube explicar melhor. Só repetiu que aquela marca não combinava com projétil, nem com explosivo, nem com ferramenta improvisada de camponês. Havia regularidade demais, força demais, técnica demais. Vogler mandou fotografar tudo. Na manhã seguinte, o relatório preliminar já seguia em envelope lacrado para Paris, com uma observação adicional escrita por ele próprio. A ocorrência indicava ação inimiga especializada, provavelmente conduzida por pequena equipe treinada, capaz de se aproximar dos veículos durante a noite, sem disparar um tiro sequer. O texto era seco, objetivo, quase frio. Mas quem o lesse com atenção perceberia a única palavra sublinhada 2 vezes no fim da página: desconhecido. A partir dali, a reação alemã mudou de tom. Já não se tratava apenas de encontrar autores de uma sabotagem. Tratava-se de identificar um método que, se repetido em escala maior, poderia paralisar colunas inteiras antes mesmo do início de uma ofensiva. Ordens foram enviadas a unidades blindadas em diferentes setores da França. Reforçar sentinelas, dobrar rondas noturnas, proibir a aproximação de civis, inspecionar toda a lataria ao amanhecer,
verificar sinais de impacto nos pontos de junção da blindagem. A recomendação soava absurda, até para quem a recebia. Alguns comandantes riram, outros ficaram irritados, mas todos obedeceram. 2 dias depois, surgiu o segundo caso. Dessa vez não foi uma coluna na estrada, mas 3 veículos estacionados perto de um celeiro, tomado como posto avançado. O mesmo calor impossível, os mesmos compartimentos internos transformados em armadilha mortal, as mesmas pequenas marcas no aço, o mesmo silêncio em torno do ataque. Nenhum tiro ouvido, nenhuma explosão registrada, nenhum movimento inimigo detectado pela sentinela, que jurava ter visto apenas sombras baixas atravessando o campo antes do amanhecer. Foi o suficiente para o medo começar a trabalhar. Entre os soldados, a história se espalhou com velocidade de doença. Alguns falavam de uma nova arma inglesa. Outros juravam que a resistência francesa havia recebido equipamento secreto dos americanos. Havia quem mencionasse sabotadores soviéticos, enviados para o oeste para ensinar métodos orientais de destruição. Surgiram versões mais supersticiosas ainda. Diziam que os veículos estavam sendo marcados durante a noite por homens silenciosos que tocavam o aço e iam embora. Diziam que o metal ficava amaldiçoado. Diziam que os motores começavam a cozinhar a tripulação por dentro. Vogler desprezava esse tipo de conversa, mas não conseguia afastar completamente a sensação de que o pânico estava sendo alimentado por alguma coisa muito simples e muito eficiente. Ninguém entendia o mecanismo do ataque, e tudo o que não se entende cresce na cabeça dos homens. As primeiras pistas mais concretas vieram dos franceses. Sob ameaça e cansaço, alguns moradores de aldeias próximas começaram a repetir detalhes que, isoladamente, pareciam inúteis, mas juntos formavam um desenho estranho. Havia relatos de passos leves na lama, de vozes baixas durante a madrugada, de homens que não soavam como americanos nem britânicos. Um garoto disse ter ouvido um assobio curto, seguido de uma risada abafada. Uma mulher jurou ter escutado uma palavra repetida 2 vezes, em idioma desconhecido. Um velho fazendeiro, meio surdo e meio bêbado, afirmou que viu um dos intrusos fazer o sinal da cruz antes de encostar na lateral de um blindado. Nada disso servia como prova. Tudo isso, ainda assim, começou a incomodar. Vogler reuniu os depoimentos numa sala fechada e passou a compará-los com perfis de tropas aliadas já identificadas na região. Ingleses, canadenses, americanos, gaulistas, poloneses. Nada encaixava direito. Então apareceu um detalhe menor, trazido por um intérprete militar que crescera em Hamburgo, ouvindo marinheiros estrangeiros no porto. Ao ler a transcrição fonética de uma das palavras descritas por civis, o intérprete franziu a testa e disse que aquilo não parecia francês, nem inglês, nem espanhol. Parecia português. O nome caiu na mesa como algo fora do lugar. Português. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Um capitão chegou a perguntar o que tropas portuguesas estariam fazendo naquele setor, e outro respondeu, sem muita convicção, que talvez não fossem portugueses da Europa. Talvez fossem brasileiros. A ideia pareceu absurda à primeira audição. Brasileiros eram um país distante, quase exótico demais para o imaginário de muitos daqueles homens endurecidos pela guerra na Europa. Café, calor, futebol, selvas. Não soldados rondando estradas francesas durante a madrugada para matar tripulações dentro de blindados sem disparar um tiro. E justamente por isso, a hipótese não saiu mais da cabeça de Vogler. Ele pediu novos arquivos. Quis listas de unidades estrangeiras integradas ao esforço aliado. Quis relatórios de inteligência sobre tropas sul-americanas desembarcadas na Europa. Quis saber onde estavam, quantas eram, em que setores operavam, quem as treinava, como lutavam. Pela primeira vez desde o início da investigação, achava que tinha deixado o terreno do impossível e tocado, ainda que de leve, em alguma coisa real. Na noite daquele mesmo dia, escreveu um despacho reservado para Paris, dizendo que os ataques provavelmente não eram obra da resistência local e tampouco de sabotadores improvisados. Havia disciplina, método e coordenação. O inimigo testava alguma coisa. E, se a linha de raciocínio dele estivesse correta,
Esse inimigo podia estar vindo de muito mais longe do que todos imaginavam. Quando selou o envelope, já passava da meia-noite. O quartel estava quieto. Do lado de fora, a chuva fina começava a cair sobre o pátio. Vogler permaneceu alguns segundos olhando para a janela escura, antes de apagar o abajur da mesa. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu um desconforto que não vinha do medo do fracasso, mas da intuição de que estava perseguindo homens diferentes de todos os outros que já havia caçado. Homens que não queriam apenas destruir máquinas. Homens que queriam deixar uma mensagem. E a mensagem era simples. Eles podiam chegar sem serem vistos, tocar o aço uma única vez e transformar o orgulho blindado do Reich numa sepultura ardente antes do nascer do sol. O nome dele era Afonso Ribeiro de Almeida, mas quase ninguém o chamava assim por inteiro. Para uns, era apenas Ribeiro. Para outros, baiano, embora não fosse da Bahia. Entre os homens mais próximos, virou faro, por causa de uma mania antiga de passar os dedos pelo metal, pela madeira, pela terra molhada, e depois cheirar a ponta da mão, como se dali pudesse arrancar um segredo. Tinha 29 anos, ombros largos, mãos de operário, e um rosto que parecia sempre meio fechado, como se estivesse escutando uma coisa que os outros ainda não tinham ouvido. Viera do interior de Minas, de uma família de ferreiros e mecânicos improvisados, homens acostumados a consertar o mundo com martelo, fogo e paciência. Antes da guerra, passara a maior parte da vida entre oficina, trilho e lavoura, endireitando o eixo de carroça, soldando peça rachada de motor, recuperando ferramenta quebrada que todo mundo já dava por perdida. Não era um herói do tipo que enchia a sala ao entrar. Não falava alto, não contava vantagem, não se oferecia para coisa nenhuma. Se perguntassem de onde vinha, respondia com poucas palavras. Se perguntassem o que sabia fazer, dizia apenas que sabia ouvir material cansado. A primeira vez que disse isso diante de um oficial, arrancou risada. O capitão achou que era gracejo de mineiro. Ribeiro não explicou, só ficou calado. Tinha esse jeito de homem que não perde tempo defendendo o que sabe. Preferia mostrar quando chegava a hora. Na força expedicionária, ganhou a função oficial de mecânico auxiliar e, mais tarde, algo entre sapador, improvisador e problema ambulante para a burocracia militar. Era disciplinado o bastante para não ser punido toda semana, mas independente demais para agradar superiores vaidosos. Quando um caminhão atolava e ninguém conseguia tirar, chamavam Ribeiro. Quando uma metralhadora emperrava sem motivo claro, chamavam Ribeiro. Quando aparecia peça estalada, fecho desalinhado, dobradiça empenada ou chapa trincada, lá estava ele passando a mão por cima do defeito, como médico apalpando febre. Nunca teve estudo grande. Tinha o tipo de inteligência que nasce do tato, do erro repetido, da observação paciente. Aprendeu cedo que metal fala com quem encosta direito. Na Itália, e depois na França, isso fez dele um homem útil, muito útil. Tão útil que começou a circular entre os oficiais uma expressão meio irônica, meio sincera. Manda o brasileiro que escuta ferro. Diziam rindo, mas mandavam mesmo. E Ribeiro ia. Na maioria das vezes, resolvia. Não porque fosse mágico, como alguns brincavam, mas porque tinha uma relação estranha com matéria, peso e resistência. Sabia onde bater sem fazer mais dano. Sabia onde forçar sem romper. Sabia onde o aço começava a ceder, mesmo quando ainda parecia inteiro. O que quase ninguém conhecia era a origem disso. Quando menino, o pai lhe ensinara a ferraria do jeito antigo, sem teoria e sem delicadeza. Primeiro observar, depois aquecer, só então tocar. Toda peça tem um ponto de vergonha, dizia o velho Almeida, segurando o martelo curto contra a luz da forja. Se você achar esse ponto, ela cede. Se errar, ela aguenta e ri da sua cara. Ribeiro ouvira aquela frase tantas vezes que passou a aplicá-la em tudo. Tranca de porta, eixo de moinho, lâmina de facão, chapa de caminhão, alma de gente. Cresceu com a convicção silenciosa de que toda estrutura, por mais dura que parecesse, tinha um ponto exato em que deixava de resistir. Na infância, era visto como um menino quieto demais. Na adolescência, virou trabalhador cedo demais.
Aos 16, já levantava a peça que o homem feito evitava. Aos 20, já tinha o braço direito mais forte que o esquerdo de tanto ofício repetido. Aos 23, depois de um acidente numa oficina ferroviária, ganhara uma cicatriz curta perto do pulso, lembrança de uma chapa mal presa que quase lhe levou a mão. Foi nesse dia que entendeu de maneira brutal outra lição do pai. Não basta força. Sem ângulo, ritmo e precisão, força é só desperdício. Quando a guerra o puxou para longe do Brasil, Ribeiro embarcou sem discurso e sem ilusão. Não foi por patriotismo puro, nem por desejo de glória. Foi porque o mundo estava pegando fogo, e o fogo, de algum jeito, sempre terminava chegando aos homens que trabalhavam com ferro. No navio, enjoou nos 2 primeiros dias, riu pouco e falou menos ainda. Alguns companheiros o acharam arrogante, outros, bicho do mato. Só deixaram de pensar assim quando começou a ajudar todo mundo sem fazer alarde. Ajustou dobradiça de caixa de munição, reparou fivela quebrada de cinto, improvisou suporte para a panela de campanha, alinhou mira torta de uma arma batida na viagem. Fazia uma coisa aqui, outra ali, como se não conseguisse olhar defeitos sem tentar corrigir. Foi assim que, aos poucos, um pequeno círculo se formou ao redor dele. O primeiro a se aproximar de verdade foi Sebastião Nunes, pernambucano, alto, falador, com um sorriso de malandro cansado e coragem suficiente para entrar em qualquer buraco, desde que não tivesse de fazer isso em silêncio absoluto. Nunes era o contrário de Ribeiro em quase tudo. Gostava de contar história, de cantar baixo, de provocar oficial pelas costas e de rir das próprias desgraças. Mas tinha uma qualidade rara. Enxergava rápido o valor escondido dos outros. Depois de ver Ribeiro desmontar e remontar uma fechadura emperrada com um pedaço de arame, um prego torto e a ponta de uma colher, Nunes passou a segui-lo com a naturalidade de quem escolhe o homem certo antes que os demais percebam. O segundo foi Joel Carvalho, gaúcho de São Borja, ex-peão de estância, ombros enormes, pouca conversa e uma calma desconfortável mesmo sob bombardeio. Joel não admirava ninguém com facilidade, mas admirava a precisão, e viu em Ribeiro uma precisão que não vinha só da mão, vinha da cabeça. Esse mineiro mede tudo por dentro, comentou certa vez. Era o elogio máximo que saberia fazer. Depois veio Tavares, carioca de subúrbio, ligeiro no corpo e no raciocínio, com talento para passar despercebido em lugar errado. Antes da guerra, tinha mexido com carga no cais, pequenos concertos e talvez negócios menos confessáveis. O tipo de homem que abria caminho sorrindo e saía de confusão com o bolso intacto. Tavares gostava de Ribeiro porque Ribeiro não fazia pergunta demais. Ribeiro tolerava Tavares porque Tavares se movia bem no escuro e tinha mãos leves. Havia ainda Moacir, paranaense, ex-marceneiro, especialista em escutar passos. Arlindo, de Niterói, que sabia desenhar mapa de cabeça depois de uma passada só. E Ventura, um negro de Campinas com força de estivador e fé tranquila, homem que falava pouco e carregava peso como se negociasse com a gravidade. Nenhum deles fora escolhido oficialmente para nada especial. No papel, eram apenas soldados brasileiros espalhados em funções modestas, úteis, substituíveis. Na prática, começavam a se juntar toda vez que o trabalho exigia improviso, discrição ou coragem sem plateia. Não foi uma fundação solene. Não houve ordem, cerimônia ou discurso. O grupo nasceu do atrito da campanha, como nascem certas alianças de guerra. Um dia, um ajuda o outro sob chuva, no outro dividem cigarro, depois carregam um ferido juntos, mais adiante sobrevivem à mesma artilharia e, quando percebem, já operam como se fossem parte de um mesmo mecanismo. Em pouco tempo, aqueles homens passaram a se procurar sem combinar. Se Ribeiro saía para verificar danos em veículos atingidos, um ou dois iam junto. Se alguém precisava entrar em área arriscada para recuperar equipamento ou avaliar terreno, chamavam os mesmos nomes. A confiança veio antes da explicação, e havia explicação a ser dada. Ela começou a surgir numa noite fria, depois de um ataque de artilharia que deixara 2 caminhões inutilizados e um depósito de munição em risco. Enquanto os outros fumavam em volta de uma parede baixa de pedra,
Ribeiro ficou sozinho junto à lateral chamuscada de um blindado avariado. Passava os dedos pelas linhas da carcaça, sentindo rebarba, junção, rebite, costura de chapa. Joel observava de longe, Nunes também. Tavares aproximou-se sem fazer barulho e viu quando Ribeiro bateu com os nós dos dedos em 3 pontos diferentes do casco. Toque, toque, toque. No 4º ponto, o som mudou, mais oco, mais íntimo. Ribeiro sorriu de leve, quase para si mesmo. Nunes perguntou o que ele tinha encontrado. Ribeiro respondeu sem olhar para trás que certas peças guardavam tensão nas emendas, e que a emenda era sempre a parte mais orgulhosa de qualquer estrutura, porque fingia ser continuidade, quando na verdade era encontro. Disse isso como quem fala do tempo, não como quem revela segredo. Os outros ficaram em silêncio. Depois Tavares perguntou o que aconteceria se alguém acertasse o encontro certo com força suficiente. Ribeiro demorou alguns segundos antes de responder. Disse que, em teoria, muita coisa podia acontecer. Naquela noite ninguém avançou mais no assunto, mas a frase ficou. Dias depois, quando chegou o primeiro relato dos veículos alemães intactos e mortos por dentro, Nunes foi o primeiro a procurar Ribeiro com um olhar diferente. Não um olhar de amizade, e sim de reconhecimento. Como se uma peça antiga, vista fora do lugar, tivesse finalmente encontrado o encaixe exato. Ribeiro percebeu. Não confirmou nem negou nada. Apenas pediu para ver os relatórios, as distâncias, os horários, as marcas no aço, se houvesse marcas. Foi nesse momento que o grupo deixou de ser só um grupo de companheiros brasileiros no fronte e começou, ainda de forma invisível, a se transformar em outra coisa. Os homens ao redor de Ribeiro não sabiam exatamente o que ele estava pensando, mas já tinham entendido o suficiente para sentir que havia ali um caminho perigoso. Sabiam que o mineiro tinha visto nos blindados alemães algo que os oficiais ainda não tinham visto. Sabiam também que, quando Ribeiro se calava por tempo demais, não era hesitação, era cálculo. Na madrugada seguinte, enquanto a chuva batia fina sobre lona e barro, ele chamou os 5 mais próximos para fora do abrigo. Falou baixo. Disse que talvez tivesse compreendido parte do que estava acontecendo. Disse também que, se estivesse certo, não se tratava de milagre, nem de arma secreta caída do céu, nem de maldição. Tratava-se de matéria, ponto fraco e mão firme. Mas acrescentou uma última coisa, e essa fez com que todos esquecessem o frio por alguns segundos. Disse que, para testar a ideia, eles teriam de chegar tão perto dos alemães que conseguiriam ouvir os homens dormindo dentro das viaturas. Ninguém riu. Nunes respirou fundo. Joel cruzou os braços. Tavares baixou os olhos por um instante, fazendo conta de risco como sempre fazia. Ventura perguntou apenas se aquilo podia funcionar. Ribeiro respondeu com honestidade dura. Podia. Mas, se desse errado, morreriam antes mesmo de entender o erro. Foi ali, no escuro, entre chuva, graxa e cansaço, que o verdadeiro centro daquela história começou a ganhar rosto. Não era apenas Ribeiro. Era Ribeiro e os homens que escolheram não sair de perto dele quando perceberam que havia alguma coisa impossível tomando forma. Homens comuns, de sotaques diferentes, vindos de partes distantes do Brasil, carregando ofícios simples e vidas sem importância para a grande história. E justamente por isso, perigosos da maneira mais difícil de prever. Ninguém esperava nada extraordinário deles, nem os alemães, nem, ainda, seus próprios comandantes. A ideia não nasceu de uma vez. Não caiu sobre Ribeiro como raio em campo aberto, nem apareceu numa conversa genial de madrugada, dessas que homens contam depois, como se tivessem assistido ao próprio destino chegando. Ela foi se formando devagar, debaixo da pele, misturada ao que ele já sabia desde menino e ao que a guerra vinha lhe mostrando havia meses. Primeiro como desconfiança, depois como incômodo, por fim, como certeza ruim, daquelas que não deixam mais a pessoa dormir direito. Tudo começou com um detalhe que outros homens talvez não notassem, ou notariam tarde demais. Nos relatórios sobre os blindados alemães encontrados na França, quase todo oficial prestava atenção ao efeito final. Veículos intactos por fora, mortos por dentro. Ribeiro não.
O que o prendia eram as marcas mínimas descritas perto das junções do aço. Depressões pequenas, golpes únicos, nada espalhado, nada bruto, precisão. Pediu para ver os papéis uma vez. Depois pediu outra. Leu devagar, passando o dedo sujo de graxa pelas linhas, como se tocasse a própria carcaça dos veículos. Perguntou onde exatamente estavam as marcas. Perguntou se alguém tinha anotado ângulo, profundidade, posição. O tenente que lhe mostrou os documentos o tratou com a indulgência que se dá a um mecânico curioso demais, mas deixou. Ribeiro não se ofendeu. Estava acostumado a ser subestimado por homens que só confiavam no que vinha carimbado. Na terceira noite, chamou Joel e Nunes para perto de uma viatura brasileira avariada que estava estacionada atrás do abrigo de manutenção. Levava na mão um pequeno martelo de oficina, um pedaço de giz e uma lanterna coberta com pano escuro para não espalhar nos demais. Fez os dois se aproximarem da lateral da carroceria e começou a marcar linhas onde as chapas se encontravam. Passou o giz nas emendas como se desenhasse veias. Depois bateu com leveza em vários pontos. O som mudava de lugar para lugar. Em uns, seco. Em outros, mais cheio. Em um ponto específico, junto à união de duas placas, o ruído veio mais fundo, quase abafado. Ribeiro mandou Joel tocar o metal com a ponta dos dedos. Joel perguntou o que devia sentir. Ribeiro respondeu: tensão. Joel disse que não sentia nada além de frio. Ribeiro quase sorriu. Explicou que não era uma coisa que se aprendia no ouvido de uma vez. Tinha peça que suportava pancada direta melhor que pancada torta. Tinha chapa que aceitava calor por fora e rejeitava por dentro. Tinha união de material que parecia firme, mas carregava uma espécie de memória do fogo e do martelo usados na fabricação. Nessas regiões, se alguém soubesse como aplicar força, a matéria não reagia como bloco único. Reagia como encontro mal resolvido. Nunes, encostado no pneu da viatura, ouviu tudo em silêncio raro. Depois perguntou, mais sério do que de costume, se Ribeiro estava dizendo que uma pancada certa podia atravessar uma peça sem atravessar de fato. Ribeiro levou alguns segundos antes de responder. Disse que força não viaja sempre do jeito que a gente imagina. Às vezes ela espalha, às vezes concentra, às vezes parece desaparecer na superfície e vai trabalhar escondida por dentro. Era por isso que um eixo podia quebrar no lugar mais improvável, que uma viga rachava longe do ponto de impacto, que um rebite soltava depois da carga, não durante. O metal obedecia a regras, mas não tinha compromisso nenhum com a intuição de quem olhava de fora. A guerra tinha lhe dado um laboratório monstruoso para observar isso. Ele vira blindados aliados voltarem da linha de frente com a carcaça inteira e a alma arruinada. Vira peças aparentemente salvas falharem horas depois. Vira motores empenarem, não por tiro direto, mas por sequência de vibração, aquecimento e esforço mal distribuído. Mais de uma vez, ao tocar certas chapas depois do combate, sentira que o aço guardava alguma coisa da pancada recebida, como se o golpe continuasse lá dentro trabalhando em silêncio. Foi essa lembrança, somada às marcas nos blindados alemães, que começou a alinhar tudo. Na infância, o pai ensinara como domar ferramenta. Na oficina ferroviária, aprendera como estrutura cansa. No fronte, aprendera como máquina morre por dentro sem anunciar. Faltava apenas a ponte entre uma coisa e outra. E a ponte apareceu quando, numa tarde chuvosa, trouxeram para manutenção um semi-lagarta alemão capturado dias antes, quase inteiro, salvo por danos no trem de rodagem. Enquanto os outros se ocupavam das peças maiores, Ribeiro foi até a lateral do casco e ficou observando os pontos de união da blindagem. A solda, os cantos, os encontros, as áreas em que duas partes fingiam ser uma só. Pediu uma barra curta de metal endurecido. Ninguém perguntou para quê. Com a barra na mão, tocou de leve 3 regiões diferentes da carcaça. Depois bateu um pouco mais forte numa junção lateral, sem violência, só o bastante para ouvir resposta. O som reverberou de modo estranho, menos aberto, mais preso, como se o casco engolisse a pancada. Ribeiro repetiu no lado oposto e obteve quase o mesmo comportamento. Abaixou-se, encostou o ouvido no metal
e fechou os olhos por 2 segundos. Quando se levantou, a expressão tinha mudado. Não era entusiasmo, era cautela. Naquela noite ele quase não falou. Ficou sozinho atrás do abrigo, desenhando linhas na terra com graveto. Esquematizou placas, emendas, ângulos, setas de força. Apagava com a bota e recomeçava. Nunes se aproximou uma vez e viu apenas isso. O mineiro calculando no barro como se estivesse projetando alguma coisa que preferia ainda não nomear. No dia seguinte, Ribeiro pediu acesso à pequena oficina de reparo por mais tempo. Alegou que queria testar resistência de materiais capturados. O pedido passou porque soava técnico e inofensivo. Passou a tarde inteira batendo em pedaços de chapa, medindo deformação, aquecendo partes pequenas, mergulhando outras em água, observando como cada combinação reagia. Não buscava destruir. Buscava entender o caminho da energia. Queria descobrir se a matéria podia ser convencida a carregar um golpe para dentro, sem abrir o corpo por fora. No começo, os resultados foram ruins. Ou a chapa só amassava sem efeito maior, ou a força se dispersava, ou o calor gerado morria na superfície. Algumas peças rachavam cedo demais, outras não respondiam como ele imaginara. Joel, vendo aquilo, chegou a dizer que talvez a teoria servisse para a oficina, mas não para a guerra. Ribeiro aceitou a frase sem irritação. Sabia que a maior parte das ideias morre mesmo antes de virar método, mas não largou. Mudou o peso da ferramenta, mudou o ponto do golpe, mudou a inclinação do braço. Percebeu que o gesto importava tanto quanto a força. Não bastava bater forte, era preciso bater fechado, limpo, sem desperdício lateral. Havia um jeito específico de entrar no metal. Um erro de poucos centímetros anulava tudo. Um desvio mínimo no ângulo espalhava a carga onde ela não servia para nada. E mais importante que isso, certas emendas pareciam conduzir melhor a perturbação para o interior do conjunto. Quando entendeu isso, começou a achar menos absurda a possibilidade que vinha evitando formular em voz alta. Talvez não fosse necessário perfurar um blindado para matar o que estava dentro dele. Talvez bastasse fazer a estrutura trabalhar contra si mesma. A frase o assustou no instante em que tomou forma inteira na cabeça. Porque se fosse verdadeira, tudo mudava. Mudava a lógica do ataque, mudava a distância necessária, mudava o tipo de homem capaz de executar o golpe. Não seria trabalho para artilharia, nem para infantaria comum. Seria trabalho de aproximação extrema, quase íntima. Trabalho de quem precisasse tocar a máquina inimiga como o ferreiro toca a bigorna. Numa segunda noite de testes, decidiu tentar algo mais arriscado. Usou um compartimento metálico fechado que servia para peças e munição vazia, reforçado com chapas velhas reaproveitadas. Colocou lá dentro instrumentos simples, uma caneca com água, 2 velas curtas, um termômetro de oficina adaptado e um pedaço de cera preso a um gancho. A ideia era rudimentar, quase grosseira, mas suficiente para observar se um golpe externo, bem aplicado numa emenda, produziria alteração interna maior do que o esperado. Joel assistiu de braços cruzados. Nunes ficou em pé mais atrás, em silêncio. Tavares apareceu no meio do teste sem avisar, como sempre fazia, e encostou na porta com curiosidade. Ribeiro respirou fundo, escolheu a junção da chapa lateral com a tampa reforçada, firmou os pés e bateu. O impacto não pareceu extraordinário a olho nu. O recipiente só tremeu e devolveu um som seco. Nunes fez menção de comentar alguma coisa, mas Ribeiro ergueu a mão pedindo espera. Ficaram os 4 imóveis por vários segundos. Nada. Depois a água da caneca começou a vibrar levemente. Joel franziu a testa. Pouco depois, uma das velas tombou. Não pela pancada direta, porque o golpe já passara, mas por uma reverberação interna que ninguém ali sabia nomear com precisão. Quando abriram a tampa, o termômetro não marcava milagre nenhum, só uma elevação discreta. Porém a cera estava mais mole do que deveria. Ribeiro não comemorou, apenas encarou o interior da caixa por tempo demais. Tavares foi o primeiro a entender o tamanho daquilo. Perguntou, em voz baixa, se num compartimento maior e fechado, com metal grosso, calor de motor e homem respirando dentro, aquele efeito podia se acumular.
Ribeiro respondeu que ainda não sabia, mas agora sabia que não era loucura. Passou os 2 dias seguintes refinando a ideia. Já não era mais só uma intuição, começava a virar método. Ele concluiu que havia 3 condições indispensáveis. A primeira era o ponto certo, quase sempre numa junção de placas ou região de tensão acumulada. A segunda era o tipo de impacto, que precisava concentrar carga e não desperdiçá-la. A terceira era a situação do próprio veículo inimigo. Compartimento fechado, metal já sujeito a calor residual, espaço interno bastante restrito para que qualquer alteração virasse tormento. Não se tratava de explodir, tratava-se de induzir. Essa palavra lhe pareceu a mais correta. Induzir o casco a se comportar como aliado do golpe. Induzir a blindagem a transferir para dentro aquilo que do lado de fora mal se via. Induzir a máquina a cozinhar o homem que confiava nela. Quando enfim decidiu dividir a ideia inteira com os outros, escolheu a madrugada. Chamou Nunes, Joel, Tavares, Ventura, Moacir e Arlindo para o canto mais escuro atrás da oficina, onde o barulho de ferramentas penduradas abafava a conversa. Falou baixo, sem floreio. Expôs o que observara, o que testara, o que ainda não podia provar por completo. Disse que não estava propondo fantasia nem ato suicida sem cálculo. Disse que havia chance real de funcionar, mas só se fosse executado por gente capaz de chegar perto o suficiente, reconhecer a emenda correta no escuro e aplicar o golpe exato uma única vez. Nunes soltou o ar devagar, impressionado e desconfortável. Joel perguntou quantos segundos um homem teria junto ao blindado. Ribeiro respondeu que poucos. Tavares perguntou o que aconteceria se errassem o ponto. Ribeiro respondeu que no melhor caso, nada. No pior, fariam barulho, alertariam guarda e morreriam ali mesmo. Ventura não perguntou nada de início. Ficou olhando para o chão, até enfim erguer os olhos e dizer que aquilo parecia coisa de oficina levada longe demais. Ribeiro concordou. Era exatamente isso. Oficina levada longe demais. Mas a guerra, lembrou ele, também era isso. Homens empurrando o que sabem fazer até um lugar onde nunca imaginaram chegar. Ninguém falou por alguns instantes. O grupo inteiro parecia ouvir não apenas a proposta, mas o tamanho do risco escondido nela. Não havia glória clara naquele plano. Não havia distância segura. Não havia heroísmo bonito. Havia barro, noite, proximidade e uma confiança assustadora em técnica. Era um tipo de combate que exigia mais sangue frio do que fúria. Por fim, Arlindo perguntou se algum oficial já sabia. Ribeiro disse que ainda não. Queria ter certeza antes de entregar a ideia a homem de mesa limpa e caneta fácil. Sabia como funcionava a cadeia de comando. Se falasse cedo demais, ririam. Se falasse mal explicado, proibiriam. Se falasse com convicção sem prova, chamariam de imprudência tropical, delírio de praça ou maluquice de mecânico. Precisava mostrar primeiro. Mostrar a alguém que soubesse reconhecer resultado. Foi aí que o método realmente nasceu. Não no momento do primeiro teste, nem no instante da primeira suspeita, mas quando Ribeiro compreendeu que já não estava apenas pensando numa possibilidade. Estava organizando um caminho para demonstrá-la, transformando percepção em procedimento, intuição em ferramenta, ofício em arma. Na manhã seguinte, ao olhar para a fileira de veículos parados sob neblina, percebeu que já não via mais apenas transporte, blindagem e motor. Via costuras, pontos de vergonha, regiões onde força e estrutura podiam ser convencidas a atrair o homem lá dentro. E soube, com a certeza silenciosa das ideias perigosas, que não demoraria para precisar explicar isso a seus superiores. O difícil não seria imaginar o método. O difícil seria fazer alguém acreditar nele, antes que mais homens morressem tentando combater aço com brutalidade, quando talvez o aço pudesse ser derrotado por uma coisa muito mais íntima e muito mais terrível. Um único golpe no lugar exato. Convencer um homem comum é difícil. Convencer um oficial em guerra é pior. Convencer um oficial de que um blindado pode ser derrotado não por um canhão, não por explosivo, não por fogo, mas por um golpe preciso aplicado no ponto certo da carcaça. Isso já beirava o impossível. Ribeiro sabia disso, antes mesmo de abrir a boca.
Ainda assim, foi falar. Escolheu o capitão Álvaro Menezes, oficial de engenharia destacado junto aos brasileiros, um homem seco, inteligente, de rosto afiado e pouca paciência para improviso sem prova. Menezes já conhecia Ribeiro de nome. Sabia que o mineiro resolvia problemas que outros largavam pela metade. Sabia também que esse tipo de soldado, útil demais, às vezes começava a achar que entendia de tudo. Quando Ribeiro pediu alguns minutos para expor uma hipótese sobre os incidentes com os veículos alemães, o capitão quase recusou. Só não recusou porque o pedido vinha acompanhado de um detalhe raro. Ribeiro não parecia empolgado. Parecia grave. Os dois ficaram sozinhos num abrigo de campanha com cheiro de óleo, papel úmido e café frio. Ribeiro falou sem enfeitar. Explicou o que observara nas marcas das blindagens, nas emendas, nas respostas do metal sob impacto. Contou dos testes improvisados com caixas reforçadas. Falou de propagação de esforço, calor preso, compartimentos fechados. Em nenhum momento usou palavras difíceis demais. Sabia que, se tentasse parecer erudito, perderia o capitão na mesma hora. Preferiu dizer a verdade como o homem de ofício diz. Existe ponto em que a estrutura aceita um golpe por fora e responde por dentro. Menezes ouviu tudo sem interromper até a metade. Depois começou a fazer o que oficiais competentes sempre fazem diante do improvável. Atacou a proposta pelos lados. Perguntou se havia cálculo. Ribeiro respondeu que não havia cálculo de mesa, só observação repetida. Perguntou se havia precedente. Ribeiro disse que não que ele conhecesse. Perguntou se havia garantia. Ribeiro respondeu que não. Menezes recostou-se na cadeira, cruzou os braços e ficou um tempo olhando para ele em silêncio. Havia irritação naquele silêncio, mas também outra coisa: curiosidade. O capitão era cauteloso demais para acreditar, mas técnico demais para descartar sem mais. No fim, disse que a teoria soava absurda. Ribeiro concordou. Disse também que teorias absurdas costumavam matar soldados quando testadas sem controle. Ribeiro concordou de novo. Então Menezes perguntou o que ele queria. Ribeiro respondeu sem hesitar. Um teste em material inimigo de verdade, com observação de dentro e de fora, sem espalhar a história antes da hora. Isso mudou o rumo da conversa. Se Ribeiro tivesse pedido autorização para formar grupo, agir atrás das linhas ou atacar blindados alemães, teria saído dali punido ou ridicularizado. Mas estava pedindo um ensaio controlado, um experimento, algo que, em caso de fracasso, poderia ser enterrado no mesmo dia, sem deixar rastro além de algum constrangimento. Menezes ficou de pensar. Não prometeu nada. Ribeiro saiu sem expectativa. Naquela mesma tarde, porém, o capitão começou a fazer perguntas discretas. Havia, a pouca distância, um carro blindado alemão capturado em condições razoáveis, usado mais para estudo do que para qualquer utilidade prática. Estava parado perto de um setor isolado de manutenção pesada, parcialmente coberto por lona, aguardando desmontagem de peças. Não era o veículo ideal, mas servia. O casco estava íntegro em grande parte. O compartimento interno preservava espaço fechado suficiente para observar reação. Se algo acontecesse, haveria testemunhas. Se nada acontecesse, a vergonha morreria entre poucos. 2 dias depois, Ribeiro foi chamado sem aviso. No pequeno pátio de terra endurecida atrás do setor de reparos, encontrou o blindado alemão, 3 engenheiros brasileiros, um médico militar, 2 sargentos de manutenção, Joel, Nunes e, ao fundo, o próprio capitão Menezes. Havia ainda um tenente americano de ligação, convidado por precaução técnica ou por desconfiança política. Ribeiro não soube dizer. O homem mascava chiclete em silêncio e observava tudo como quem espera ver um truque de feira desmontado pelo ridículo. Menezes não perdeu tempo. Disse que Ribeiro teria uma única oportunidade para provar que não estava arrastando meia dúzia de homens para uma perda de tempo. Se o teste falhasse, o assunto morria ali. Se houvesse qualquer dano inesperado ou risco real de explosão, o experimento seria interrompido. Falou isso olhando diretamente nos olhos do mineiro, para que não restasse dúvida sobre o peso do momento. Ribeiro assentiu. Antes de começar, pediu algumas coisas específicas.
Queria o blindado completamente fechado, exceto por uma pequena abertura para a passagem de instrumentos simples de medição. Queria termômetros improvisados em 2 pontos internos, um mais alto e outro mais baixo. Queria uma caneca com água, um pano seco pendurado e um pedaço de cera fixado numa barra interna. Queria também que o motor permanecesse desligado no primeiro ensaio. O objetivo não era reproduzir combate real ainda, e sim observar se o casco responderia internamente ao golpe concentrado. Os engenheiros trocaram olhares. Aquilo tudo parecia artesanal demais, primitivo demais para uma demonstração séria. Mas, justamente por ser simples, seria difícil atribuir qualquer resultado a truque complicado. Ribeiro caminhou em volta do blindado devagar. Passou os dedos pelas junções das chapas. Tocou soldas. Encostou o ouvido em 2 pontos. Bateu com os nós dos dedos em 3 regiões diferentes, ouvindo resposta. Os oficiais observavam em silêncio crescente. Nunes, ao lado de Joel, percebeu antes dos outros o momento exato em que Ribeiro deixou de procurar e encontrou. Ele parou junto à união entre a placa lateral e uma seção da estrutura dianteira do casco. Abaixou-se um pouco. Apoiou a mão esquerda no aço. Fechou os olhos por um segundo. Depois pediu a ferramenta. Não era um martelo comum de oficina, nem uma marreta grosseira de sapador. Era uma peça intermediária que ele mesmo ajudara a ajustar na véspera. Pesada o bastante para concentrar carga, curta o bastante para não desperdiçar movimento, rígida o bastante para devolver quase toda a intenção do braço ao ponto de contato. Nada nela parecia extraordinário para olhos destreinados. E ainda assim, Ribeiro assegurou como se fosse um instrumento de precisão. Menezes mandou que todos se afastassem alguns passos. O pátio ficou quieto. Podia-se ouvir ao longe o motor sendo ligado em outro setor, o vento mexendo lona, um metal fino vibrando em alguma arma pendurada. Ribeiro firmou os pés no chão, ajustou a respiração e explicou, mais para registrar do que para ensinar, que o golpe precisava entrar limpo, sem arrasto, sem correção no meio, sem força espalhada. O tenente americano soltou um quase sorriso de descrença. Ribeiro não olhou para ele. Então bateu. O som não foi explosivo. Não houve clarão, nem centelha, nem espetáculo. O aço respondeu com um ruído curto, profundo, desagradável, como se a estrutura tivesse engolido o impacto em vez de devolvê-lo. A ferramenta recuou. O casco tremeu de leve. Só isso. Ninguém disse nada. Um dos engenheiros foi o primeiro a se mover, inclinando-se para observar a superfície. Havia ali uma depressão rasa, precisa, quase decepcionante para quem esperava grande efeito visível. O tenente americano expirou pelo nariz, num gesto que podia significar tédio ou vitória antecipada. Nunes sentiu o estômago apertar. Joel continuou imóvel. Menezes olhava do metal para Ribeiro e de Ribeiro para os instrumentos externos, como homem que ainda não decidira se estava assistindo ao nascimento de uma ideia ou ao funeral dela. Passaram-se 10 segundos. Nada. 20. Nada. Na marca de 30 e poucos segundos, um dos sargentos notou que o termômetro superior havia subido discretamente. Chamou o engenheiro mais próximo, que se inclinou para ver melhor. Houve um murmúrio. A leitura subira pouco, mas subira rápido demais para ser desprezada. Menezes ordenou silêncio absoluto. 40 segundos. A água dentro da caneca começou a tremer. Não por vibração externa, porque o golpe já passara fazia tempo demais, mas por uma perturbação interna difícil de interpretar. O pano seco pendurado próximo à parede interna do compartimento balançou quase imperceptivelmente, como tocado por ar aquecido. O segundo termômetro, o mais baixo, também começou a subir. O tenente americano parou de mascar. Nunes prendeu a respiração. 1 minuto. Quando abriram a escotilha superior para a inspeção rápida, uma baforada de ar quente saiu do interior, com intensidade maior do que qualquer um ali esperava. Não era calor de forno, não era milagre, não era ainda a cena monstruosa encontrada nos casos alemães, mas era real. Real o bastante para fazer um dos engenheiros recuar instintivamente. A cera estava amolecida, o pano, morno demais, a água, mais quente do que deveria depois de um único impacto externo e com o motor desligado.
Menezes ordenou que fechassem de novo. Ninguém mais sorria. O capitão caminhou até Ribeiro e perguntou, em tom baixo, se aquilo era o máximo do efeito. Ribeiro respondeu que não sabia ainda. Disse que o blindado estava frio, sem funcionamento prévio, sem homens respirando dentro, sem aquecimento natural de operação. Em condições reais, motor ligado, compartimento fechado por mais tempo, metal já em tensão térmica e tripulação dentro, a resposta poderia ser muito pior. Menezes não gostou da palavra pior, mas entendeu o resto. Decidiu continuar. O segundo ensaio foi feito horas depois, já no fim da tarde, com o veículo preparado de outra forma. Dessa vez ligaram o motor por alguns minutos antes de desligá-lo, apenas para criar um estado térmico mais próximo do uso real. Esperaram o bastante para estabilizar sem esfriar por completo. Novos instrumentos foram colocados. O médico militar, que até então se mantivera quase à margem, aproximou-se mais. Não estava interessado em metalurgia. Estava interessado na consequência humana, caso aquilo funcionasse de verdade. Ribeiro escolheu o mesmo setor do casco, ajustando poucos centímetros para compensar a nova condição do veículo. Bateu de novo. O ruído veio mais fundo. Dessa vez, a espera foi menor. Em menos de 20 segundos, o ar interno já mostrava alteração mais brusca. O termômetro mais alto subiu com rapidez desagradável. A água reagiu. O pano começou a secar como se estivesse diante de calor concentrado. Quando a escotilha foi aberta, o vapor era visível. Não abundante, não teatral, mas inconfundível. O compartimento estava abafado de um jeito antinatural para o tempo decorrido. O médico pediu para entrar brevemente com proteção improvisada e saiu quase na mesma hora, irritado e impressionado ao mesmo tempo. Disse que ninguém trabalharia ali dentro por muito tempo se o processo continuasse se acumulando. Se houvesse 2 ou 3 homens, mais equipamento, munição, calor de motor e nervosismo, aquilo se tornaria rapidamente insuportável. Foi a primeira vez que alguém além de Ribeiro disse em voz alta o que todos começavam a perceber. Não era preciso rasgar o casco, bastava transformar o interior em armadilha. O pátio inteiro pareceu encolher depois dessa frase. O tenente americano aproximou-se enfim da marca externa no casco e passou o dedo sobre a depressão, como se tentasse decidir se podia confiar naquilo que os olhos estavam lhe mostrando. Um único golpe. Nenhum dano espetacular do lado de fora. E, no entanto, alteração interna suficiente para pôr em dúvida toda a lógica intuitiva da proteção blindada. Menezes mandou repetir anotações, revisar medidas, descartar interferências. Não queria erro de observação, histeria coletiva, nem improviso mal interpretado. Os engenheiros obedeceram, refizeram tudo, checaram instrumentos, compararam tempos, examinaram a ferramenta. Nada explicava o efeito de maneira completa, mas o efeito estava ali. O terceiro ensaio foi o que encerrou a discussão. Agora já não se tratava de saber se alguma alteração era possível. Tratava-se de determinar se ela podia atingir patamar útil em situação próxima da realidade. O motor foi ligado por mais tempo. O compartimento permaneceu fechado. Colocaram mais massa metálica lá dentro, simularam presença de equipamento e deixaram o veículo respirar, como se estivesse em pré-operação. Ribeiro esperou o momento certo, aproximou-se e aplicou o golpe com violência controlada, mais precisa do que bruta. A resposta veio como ninguém esperava. Demorou menos de 1 minuto para o interior começar a se tornar hostil. Em pouco mais de 2, o médico recusou nova entrada imediata sem esperar ventilação. A superfície externa seguia apenas quente em regiões localizadas, mas por dentro o ar pesava, abafado, opressivo. Os instrumentos não mediam maravilhas impossíveis, mas mostravam uma verdade suficientemente assustadora. O casco, nas condições certas, podia sim carregar o impacto para dentro e amplificar o tormento interno. Nunes olhou para Joel. Joel olhou para Ribeiro. Nenhum dos dois falou. Ambos tinham entendido a mesma coisa. Se aquilo funcionava num pátio, com teste incompleto e ferramenta adaptada às pressas, então em campo, no escuro, contra veículos estacionados, quentes de uso, fechados e confiantes na própria blindagem, o método podia se tornar letal. Menezes dispensou quase todos antes do anoitecer.
Mandou os engenheiros recolherem relatórios. Ordenou sigilo absoluto. Pediu ao tenente americano que nada circulasse sem passar por ele. O americano, pela primeira vez sem ironia, concordou sem discutir. O médico saiu dali com expressão de homem que preferia não imaginar o que o experimento significava para um corpo humano encurralado dentro de aço. Restaram apenas o capitão e Ribeiro, diante do blindado já quieto, esfriando lentamente sob a luz triste do fim de tarde. Menezes ficou em silêncio por tanto tempo que Ribeiro chegou a pensar que viria uma reprimenda, talvez até o encerramento definitivo do assunto por excesso de perigo. Em vez disso, o capitão perguntou uma única coisa: quantos homens seriam capazes de fazer aquilo no escuro, sob risco real, sem errar o ponto? Ribeiro respondeu que poucos, mas que conhecia alguns. Menezes assentiu devagar. No rosto dele não havia entusiasmo, havia responsabilidade. Era a expressão de um oficial que acabava de assistir ao nascimento de algo útil e terrível ao mesmo tempo. Algo que podia salvar muitos homens de um lado e condenar outros a um fim que beirava o invisível do outro. Guerra sempre fora isso, de certo modo, mas raramente se deixava ver com tanta nitidez. Antes de sair, o capitão olhou uma última vez para a pequena marca deixada no casco. Tão discreta, tão banal. Ninguém, ao vê-la sozinha, adivinharia o que podia desencadear. Foi então que ele disse, sem encarar Ribeiro diretamente, que o assunto subiria ao nível de comando naquela mesma noite. E acrescentou que dali em diante, se alguém decidisse seguir adiante com a ideia, já não se trataria mais de curiosidade técnica, nem de improviso de oficina. Tratar-se-ia de operação. Ribeiro não respondeu. Não precisava. O experimento tinha feito mais do que provar uma hipótese. Tinha mostrado a todos os presentes que o impossível, às vezes, não chega com estrondo. Às vezes, chega quase sem barulho, deixa no aço uma marca mínima e abre um caminho do qual ninguém mais consegue fingir que não ouviu falar. A aprovação não veio com fanfarra, nem com papel timbrado lido em voz alta diante de homens em continência. Veio do jeito como certas decisões realmente importantes costumavam vir em tempo de guerra, rápido, seco e cercado de silêncio. Na manhã seguinte ao último teste, Ribeiro foi retirado da rotina comum sem explicação pública. O capitão Menezes apenas o mandou apresentar-se num setor isolado, longe das oficinas habituais, onde meia dúzia de barracas haviam sido montadas perto de um campo de treinamento improvisado, entre árvores baixas e terreno acidentado. Não havia placa, não havia identificação, havia sentinela demais para um lugar que, à primeira vista, parecia não significar nada. Foi ali que disseram a ele, sem rodeios, o que já começava a desconfiar. A ideia seria levada adiante, mas não como experiência solta, e sim como capacidade tática. Queriam uma equipe pequena, móvel, invisível o bastante para operar à noite perto de blindados e disciplinada o bastante para executar o método uma única vez, sem hesitação e sem erro. O capitão deixou claro desde o início que não se tratava de montar heróis de jornal. Tratava-se de formar homens capazes de chegar perto demais do inimigo, tocar a carcaça de uma máquina de guerra, desferir um golpe preciso e desaparecer antes que alguém entendesse o que havia acontecido. Ribeiro ouviu tudo calado. Quando Menezes terminou, perguntou quantos homens seriam necessários. Ribeiro respondeu que mais do que 2 ou 3 seria difícil controlar, e menos do que isso seria pouco para repetir a ação em escala útil. No fim, chegaram a um número que lhe pareceu ao mesmo tempo suficiente e cruel. 6, além dele. 7 homens. Pequenos o bastante para não chamar atenção, grandes o bastante para trabalhar em pares, cobrir retirada e manter alguma chance de completar missão, mesmo com falha parcial. A seleção começou no mesmo dia. Não houve edital, nem pedido formal às companhias. Os nomes vieram por consulta discreta, cruzando o que importava de verdade. Força funcional, sangue frio, capacidade de mover-se em silêncio, obediência sob pressão, pouca tendência a pânico e, acima de tudo, habilidade manual. Não adiantava trazer apenas homens valentes. Coragem demais sem precisão seria apenas uma maneira ruidosa de morrer ao lado de um blindado alemão.
Joel entrou sem discussão. Nunes também. Tavares foi aceito apesar da resistência inicial de um tenente que não confiava em homens ágeis demais para o próprio bem. Menezes ignorou a objeção. Sabia que, se o grupo tivesse de operar a metros de sentinelas inimigas, pisaria melhor o homem acostumado a viver entre frestas do que qualquer soldado exemplar de parada. Ventura entrou pela força e pela serenidade. Arlindo entrou pela memória de terreno e pela capacidade incomum de não se desorientar no escuro. O último foi Moacir, não porque fosse o mais forte, mas porque tinha um talento raro para ouvir o mundo noturno sem se distrair com o próprio medo. Quando os 6 se apresentaram no campo isolado, nenhum deles recebeu explicação completa de imediato. Primeiro vieram as regras: sigilo absoluto, saída restrita, nenhuma conversa fora da área, nada de cartas mencionando o treinamento, nada de perguntas para quem não estivesse envolvido. Quem quisesse desistir, podia fazê-lo naquele instante, sem punição formal, mas sem voltar a saber de nada dali por diante. Ninguém saiu. Só então Ribeiro falou. Não fez discurso bonito, não prometeu glória, não falou em destino, patriotismo ou façanha. Disse apenas que havia um método novo, ainda imperfeito, que podia permitir a um pequeno grupo neutralizar blindados sem canhão e sem explosivo pesado. Disse também que esse método exigia aproximação extrema, golpe preciso, retirada limpa e aceitação prévia de uma verdade simples. Quem errasse talvez não tivesse tempo para aprender com o erro. Nunes soltou um assobio curto. Joel permaneceu imóvel. Ventura baixou os olhos por um instante, como se medisse o peso moral da proposta antes do peso físico. Tavares foi o primeiro a fazer a pergunta prática. Quanto perto? Ribeiro respondeu. Perto o bastante para sentir o calor do motor pela chapa. Isso acabou com qualquer resto de romantismo. O treinamento começou antes do amanhecer do dia seguinte, e foi brutal de um jeito menos vistoso do que um curso de infantaria comum. Nada de grandes corridas em formação ou gritos de caserna para impressionar oficial. Tudo ali era construído para um tipo específico de ação. Marcha curta com carga irregular, deslocamento de barriga no barro sem barulho de fivela, controle de respiração a poucos metros de sentinela simulada, permanência imóvel por tempo absurdo em posição desconfortável, reconhecimento táctil de superfícies metálicas no escuro, aprender a distinguir, pela ponta dos dedos, onde a chapa era lisa, onde a solda engrossava, onde a junção criava relevo mínimo mais decisivo. No começo, os homens acharam que a parte mais difícil seria carregar a ferramenta. Estavam errados. A ferramenta, por si só, já era um problema. Nenhum deles receberia uma marreta vulgar. Ribeiro, com apoio de 2 ferreiros de confiança e supervisão direta de Menezes, passou dias ajustando peso, cabo, cabeça e equilíbrio de cada peça. Não eram idênticas como saídas de fábrica. Eram semelhantes no essencial, mas refinadas segundo o braço de quem as usaria. Joel suportava mais massa. Tavares precisava de algo ligeiramente mais curto. Ventura trabalhava melhor com centro de gravidade um pouco mais adiantado. Ribeiro conhecia agora os homens o bastante para perceber que o golpe certo não dependia só do ponto de impacto, mas do casamento entre ferramenta e corpo. Os testes com cada um foram humilhantes no início. O primeiro erro comum era confundir força com efetividade. Quase todos batiam demais e mal. A pancada espalhava, arrastava, denunciava intenção. Ribeiro interrompia na mesma hora, mandava repetir, outra vez, e mais uma, até o braço do sujeito tremer. Dizia sempre a mesma coisa. Não é porrada de raiva, é entrada limpa. O metal não tem de te ouvir chegando, tem de te sentir no ponto exato. Joel foi o que mais rápido entendeu a lógica. Não porque tivesse técnica anterior, mas porque não desperdiçava movimento. Cada tentativa dele parecia mais econômica que a anterior. Nunes, ao contrário, demorou mais, preso ao impulso natural de compensar com energia o que faltava em precisão. Recebia bronca constante. Reclamava, ria, errava de novo e voltava. Tavares surpreendeu a todos. Não tinha o braço mais pesado do grupo,
mas aprendia ângulo com velocidade quase indecente. Em poucos dias, já acertava emenda simulada no escuro, melhor do que homens fisicamente superiores. Ventura tinha a virtude rara da constância. Nunca fazia o melhor golpe do dia, mas quase nunca fazia golpe ruim. Moacir demorou a ganhar confiança. Arlindo, por sua vez, precisava lutar contra a pressa. Queria resolver tudo logo, quando o método exigia o oposto. Aproximação paciente, leitura do casco e só então execução. As noites eram ainda piores. Blindados capturados e carcaças inutilizadas foram espalhados pelo terreno para criar percursos de aproximação. Sentinelas mudavam de posição sem aviso. Às vezes usavam sinos mínimos presos a fio baixo para denunciar toque de bota. Às vezes, deixavam pedaços de lata sob folhas úmidas. Qualquer ruído eliminava a dupla. Começava tudo de novo. Havia ocasiões em que os homens passavam mais de 1 hora rastejando para terminar a menos de 2 metros do objetivo. E no instante final, uma respiração mal controlada, uma joelheira raspando chapa ou um gesto precipitado arruinava o exercício inteiro. Menezes assistia a parte disso em silêncio, com o rosto cada vez mais duro. Ele entendia o que estava sendo construído. Não era apenas treinamento, era separação. Aqueles homens estavam sendo arrancados da lógica comum da tropa e colocados num espaço em que qualquer falha seria invisível para quase todos e fatal para quem a cometesse. O capitão só interveio de verdade no 4º dia, quando Nunes, exausto e irritado depois de 3 eliminações seguidas, perguntou se não seria mais fácil simplesmente plantar explosivos sobre os blindados e ir embora. Ribeiro respondeu antes que Menezes abrisse a boca. Disse que explosivo faz barulho, deixa assinatura, exige tempo de preparo, denuncia a presença e costuma destruir aquilo que queríamos que o inimigo demorasse a compreender. O método deles era outra coisa. Tinha de parecer acidente, falha, maldição, defeito impossível. Tinha de semear dúvida antes de semear pânico. Se os alemães entendessem logo o mecanismo, reforçariam guarda, mudariam botina, adaptariam chapa, qualquer coisa. O segredo do grupo não estava só no efeito, estava no atraso da compreensão inimiga. Depois disso, ninguém mais falou em explosivo. Com o passar dos dias, o treinamento deixou de ser apenas físico e técnico e entrou numa camada mais delicada, a mental. Ribeiro fazia questão de pôr os homens em pares variáveis, para que todos soubessem operar com todos. Às vezes Joel e Tavares, às vezes Ventura e Nunes, às vezes Moacir com Arlindo. O objetivo era descobrir como cada combinação respirava, hesitava, cobria e recuava. Em ação real, bastaria uma perda, um ferimento ou um erro de trajetória para forçar rearranjo imediato. Não podiam depender de dupla fixa como dançarinos de salão. Precisavam tornar-se mecanismo flexível. Houve brigas, uma delas quase séria entre Nunes e Moacir, depois de um exercício fracassado por comunicação ruim junto a uma carcaça meio enterrada no barro. Nunes acusou o outro de congelar na hora do sinal. Moacir respondeu que preferia congelar a morrer por pressa de pernambucano falador. Joel interveio antes que virasse pancadaria. Ribeiro deixou a tensão ferver por alguns minutos, e no treino seguinte, colocou os dois juntos de propósito. Falharam menos do que falhavam separados. Ao fim da noite, sem que ninguém precisasse mandar, estavam fumando o mesmo cigarro sob a lona. Esse tipo de atrito, em vez de enfraquecer o grupo, começou a soldá-lo. Cada homem passou a conhecer a falha do outro quase tão bem quanto a própria. Joel sabia quando Tavares estava confiante demais. Tavares percebia quando Ventura entrava em cautela excessiva. Nunes identificava o instante em que Arlindo começava a acelerar sem necessidade. Ribeiro observava tudo e ajustava o treinamento como ferreiro ajusta calor de peça. Menos onde já estava no ponto, mais onde ainda resistia errado. No 7º dia, introduziram o elemento mais cruel. Presença humana simulada dentro dos blindados. Até então treinavam em cascos vazios. Agora passaram a ter um sargento ou voluntário sentado dentro do veículo durante parte da aproximação, batendo de tempos em tempos com ferramenta no interior, tossindo, arrastando sola, fingindo vigília parcial.
O objetivo era simples e terrível: acostumar os homens à consciência concreta de que, do outro lado daquela chapa, haveria vida inimiga. Não alvo distante, não silhueta ao longe, homem respirando. Isso abalou alguns mais do que o peso da ferramenta. Ventura ficou ainda mais silencioso. Moacir errou 2 leituras seguidas. Nunes perdeu o humor durante quase um dia inteiro. Ribeiro percebeu, mas não suavizou a etapa. Sabia que a guerra já tinha levado todos eles para além da inocência. O que fazia ali não era corrompê-los, e sim impedir que descobrissem tarde demais o que realmente sentiram ao se aproximar de um blindado ocupado. Melhor encarar a vertigem no treino do que congelar diante do aço real. Na noite seguinte, reuniu os 6 sem a presença de oficiais. Sentaram-se em caixotes, latas viradas e pedaços de madeira sob uma lona baixa, com uma lanterna quase apagada no centro. Ninguém falava. Ribeiro então disse o que ainda não tinha dito com clareza. Se o método funcionasse em campo, os homens lá dentro talvez nem entendessem como seriam derrotados. Não haveria duelo, não haveria aviso. Alguns poderiam morrer sem sequer ver quem esteve do lado de fora. Quem não suportasse isso devia sair agora, sem vergonha, sem acusação. O silêncio que veio depois foi longo. Por fim, Joel disse que canhão também mata homens sem pedir licença. Ventura acrescentou, em voz calma, que o mundo já tinha passado da fase em que alguém escolhia a guerra limpa. Nunes respirou fundo e murmurou que o problema não era o inimigo não ver. O problema era a gente continuar vendo depois. Ninguém respondeu a isso. Mas ninguém saiu. A partir dali, alguma coisa mudou. O grupo deixou de ser apenas um conjunto de brasileiros habilidosos em treino secreto. Passou a carregar consciência comum. Não estavam aprendendo um truque. Estavam aceitando um papel estranho dentro da guerra. Um papel que talvez nunca pudesse ser contado direito, nem mesmo em caso de sucesso. Os últimos dias de preparação foram os mais eficientes. Os golpes começaram a entrar com regularidade. As aproximações já produziam menos ruído que chuva fina. Os pares conseguiam marcar trajeto de ida e volta quase sem cochicho. Arlindo desenhava na terra mapas de posição depois de uma única passada visual. Moacir distinguia pelo som se o casco estava frio, morno ou recém-desligado. Tavares passava por entre obstáculos como água escura. Joel fazia o golpe parecer inevitável. Ventura estabilizava qualquer dupla em que fosse colocado. Nunes, embora ainda falasse mais do que deveria, se tornara excelente em desviar a atenção de sentinela, sem parecer que estava desviando. Ribeiro, por sua vez, passou a exigir deles uma última coisa: que soubessem interromper. Se o ponto não estivesse claro, não bater. Se a guarda mudasse, não insistir. Se a retirada ficasse comprometida, abandonar. Foi talvez a lição mais difícil de todas. Homens treinados para risco costumam confundir coragem com conclusão. Ribeiro martelou o oposto. A missão não era dar um jeito. A missão era acertar e sair. Um golpe ruim podia não apenas falhar, mas ensinar o inimigo. E ensinar o inimigo cedo demais seria matar o método inteiro. Ao fim de quase 2 semanas, Menezes voltou a assistir a uma sequência completa de exercício. Viu 2 duplas se aproximarem em escuro quase total, identificarem emendas distintas, executarem toque de ferramenta com precisão assustadora e se retirarem antes que a sentinela simulada localizasse qualquer movimento concreto. Não houve perfeição absoluta. Ainda havia imperfeições. Sempre haveria. Mas já não se parecia com hipótese de oficina. Parecia capacidade militar. Quando o treino terminou, o capitão não elogiou. Apenas caminhou devagar ao longo da fileira dos 6 homens e parou diante deles com a expressão de quem toma a medida final de uma decisão irreversível. Disse que a partir daquela noite, eles não eram mais apenas voluntários em instrução especial. Eram uma célula operacional. Ninguém usaria nome oficial ainda. Ninguém receberia distintivo, menção ou explicação pública. Continuariam invisíveis para quase todos. Mas, se viesse a ordem, seriam lançados. Nunes, depois, comentaria em voz baixa que aquilo soava menos como promoção
e mais como desaparecimento. Talvez estivesse certo, porque era exatamente isso que o treinamento havia feito. Tinha apagado os homens comuns que chegaram ali e, no lugar deles, construído algo menor, mais preciso e mais perigoso. Não uma tropa para grandes avanços, nem para desfile, nem para propaganda. 7 homens, 7 brasileiros, e nas mãos deles, uma técnica que podia transformar a blindagem alemã de símbolo de poder em armadilha selada antes do amanhecer. A ordem veio no fim da tarde, sem cerimônia e sem margem para interpretação. Havia uma concentração de blindados alemães numa área de bosque ralo e estrada secundária ao norte de uma pequena comuna francesa já parcialmente evacuada. Não era uma coluna em movimento. Era pior. Os veículos estavam em espera, reagrupando para deslocamento antes do amanhecer. Havia meia-lagartas, caminhões de munição, carros blindados leves e pelo menos alguns blindados médios, usados para proteção de flanco e resposta rápida. O comando aliado queria saber se o método funcionava fora do campo de treino. Menezes foi mais direto com Ribeiro. Não precisamos destruir tudo. Precisamos provar que é possível repetir o efeito em situação real, causar confusão suficiente e sair sem deixar explicação óbvia. Ninguém comemorou. Os 7 homens passaram a última hora em silêncio de oficina, aquele silêncio cheio de pequenos ruídos concretos que ajudam a manter a cabeça firme. Fivela ajustada, tira apertada, ferramenta envolvida em pano para não tilintar, cabo testado na mão, cantil reduzido ao mínimo, nada de peso morto, nada de objeto solto. Joel verificou a própria ferramenta 2 vezes. Nunes tentou soltar uma piada e desistiu no meio. Ventura ficou sentado, mãos cruzadas, olhando o chão de terra batida como se estivesse lendo ali alguma coisa que só ele via. Tavares afiou uma faca por hábito, embora soubesse que a noite não era para a faca. Moacir parou 2 vezes de respirar por completo, só para ouvir o vento. Arlindo desenhou no barro, com o dedo, o último esquema de aproximação e apagou com a bota antes que qualquer sombra curiosa pudesse ver. Ribeiro repetiu o plano uma vez apenas. Entrariam pelo lado do terreno mais encharcado, onde a infantaria alemã tenderia a circular menos. 2 duplas abririam caminho, mapeando sentinelas e pontos cegos. Uma terceira dupla faria a cobertura de retirada e ficaria pronta para assumir caso uma das outras travasse. Ribeiro operaria onde o risco fosse maior, ou onde a leitura do casco exigisse mais precisão. Não atacariam o primeiro veículo disponível. Escolheriam os que, pela posição e pelo tipo, pudessem contaminar a lógica do resto da concentração. Transporte de munição, comando móvel, blindado de reação. O objetivo não era número bonito. Era efeito em cadeia sobre confiança, rotina e prontidão. Saíram pouco depois das 23 horas. A noite estava úmida e quase sem lua, com uma neblina baixa começando a subir dos campos e se enroscar nos troncos. Era o tipo de escuridão que ajuda e trai ao mesmo tempo. De longe, escondia formas. De perto, amplificava qualquer erro de ouvido. Os homens avançaram em fila quebrada, cada um conhecendo mais ou menos a sombra do outro, sem precisar vê-la inteira. O barro puxava a bota. Galho seco ameaçava denunciar. Uma vez Nunes travou no meio do passo, porque percebeu, antes de tocar, uma garrafa quebrada, meio enterrada junto à cerca. Tavares, atrás dele, desviou sem nem olhar. Ribeiro seguia à frente o bastante para ser ponta, mas nunca longe demais do grupo. Não gostava da ideia de conduzir homens para uma coisa que ele mesmo ainda não tinha feito em guerra real. Mesmo assim foi. A primeira sentinela foi identificada por Moacir antes que qualquer um a visse. Não pelo vulto, mas por um som pequeno e repetitivo. Couro de alça roçando metal, no mesmo ritmo de quem muda o peso do corpo sem sair do lugar. A dupla parou inteira. Todos colaram no chão. Ficaram assim por quase 2 minutos, até o homem acender um cigarro protegido pela mão. A brasa mostrou o perfil alemão por 1 segundo. O bastante para Arlindo ajustar mentalmente a distância e marcar a rota de desvio. Ninguém tocou arma. Ninguém precisou. Mais adiante, surgiu o primeiro contorno dos veículos. Escuros, imóveis, com um volume pesado de máquinas adormecidas e perigosas, mesmo paradas.
Havia lona entre alguns. Em outros, o brilho baço da chapa aparecia quando a neblina se movia. Um caminhão de munição estava estacionado de lado, com um meia-lagarta próximo demais para permitir circulação folgada. 2 blindados leves protegiam o espaço mais aberto. Um veículo maior, talvez usado por oficial ou ligação, estava um pouco afastado, como se a própria importância tivesse pedido distância dos outros. Ribeiro ergueu a mão. O grupo afundou ainda mais no escuro. Ali, naquele ponto, o treino deixou de existir. Nenhuma carcaça vazia do campo de instrução tinha pulsação humana do outro lado. Ali havia guardas, motores recém-calados, homens dormindo ou cochilando, armas ao alcance da mão e a possibilidade real de que um único ruído errado transformasse tudo em tiroteio de curta distância. Tavares e Moacir abriram à esquerda. Joel e Nunes seguiram pelo centro. Ventura ficou com Arlindo na retaguarda imediata, cobrindo e prontos para assumir alvo alternativo. Ribeiro escolheu avançar sozinho até o veículo maior isolado. A primeira aproximação foi de Tavares. Ele se moveu com uma calma quase ofensiva, como se já pertencesse àquela noite muito antes dos alemães. Contornou um amontoado de caixotes, esperou uma sentinela urinar perto de uma vala, e quando o homem virou de costas, ainda ajustando o cinto, deslizou até a lateral de um carro blindado leve. Moacir ficou 2 metros atrás, ouvindo mais do que vendo, responsável por sinal mínimo caso alguém mudasse a rota. Tavares encostou os dedos na chapa, encontrou a junção, recuou a mão, testou outra, voltou à primeira. O movimento era tão pequeno que, de longe, pareceria apenas um homem se equilibrando no escuro. Firmou os pés no barro, levantou a ferramenta só o suficiente e bateu. O som foi baixo, baixo demais para parecer golpe de verdade a ouvidos desprevenidos. Tavares recuou no mesmo instante, agachando-se junto ao pneu traseiro de um caminhão próximo. A sentinela não ouviu ou não entendeu. Continuou ajeitando a roupa e seguiu adiante. Moacir soltou o ar pelo nariz, o único sinal de aprovação que daria naquela noite. No centro, Joel encontrou dificuldade maior. O meia-lagarta que escolhera estava apertado entre 2 veículos e um poste curto com cabo pendendo. Não havia bom ângulo. Nunes, a poucos passos, percebeu isso antes mesmo de Joel sinalizar. Em vez de cochichar, pegou uma pequena pedra e lançou para trás de uma pilha de tambores vazios. O som metálico ecoou. Um soldado alemão, dentro de um dos caminhões, resmungou alguma coisa e bateu na lataria do lado oposto, como quem espanta rato ou companheiro inconveniente. O gesto criou exatamente o segundo de desatenção que Joel precisava. Ele entrou, tocou a emenda com 2 dedos, ajustou o corpo e aplicou o golpe limpo. O meia-lagarta mal respondeu por fora. Joel já estava saindo quando ouviu um tossido vindo de dentro. Congelou por meio segundo. O tossido cessou. Nada mais aconteceu. Nunes apareceu do nada ao lado dele e o puxou de volta para a sombra, com a naturalidade de quem salva amigo, sem transformar isso em drama. Ribeiro, sozinho, chegara ao veículo isolado. Viu primeiro as botas do homem que dormia ou fingia dormir do lado de dentro, porque a escotilha superior estava ligeiramente entreaberta. O motor não parecia quente demais, mas a chapa guardava a temperatura de uso recente. Bom sinal. Ruim sinal. Tudo dependia do lado em que se olhava. O veículo maior tinha mais pontos falsos de escolha, mais regiões sólidas que podiam enganar dedos apressados. Ribeiro levou o tempo que em treino jamais se permitiria levar. Tocou solda, canto, emenda, reforço. Ouviu um ronco curto vindo do interior. Mais ao longe, uma sentinela pigarreou. A neblina entrou por baixo de sua gola. Por um instante, ele se lembrou do pai dizendo que toda peça tem um ponto de vergonha. Pensou, quase sem querer, que toda guerra também tem. E encontrou o ponto. O golpe foi mais pesado do que os outros, ainda assim, controlado. O veículo respondeu com aquele mesmo som fundo que ele aprendera a reconhecer, o som de estrutura engolindo o impacto e guardando alguma coisa para dentro. Ribeiro saiu sem pressa aparente, porque pressa aparente chama a atenção até no escuro. Afastou-se em diagonal, passou atrás de um monte de sacos molhados
e só então se deitou no chão para observar. Ventura e Arlindo pegaram o quarto alvo por necessidade, não por plano original. Um dos blindados leves estava melhor posicionado do que previam para fechar a retirada alemã caso houvesse confusão rápida. Ribeiro sinalizou a mudança com um movimento quase invisível. Ventura foi. Arlindo cobriu. O problema é que a chapa estava mais fria que o desejável, talvez por estar parada havia horas. Ventura apalpou a emenda e percebeu isso. Não bateu. Arlindo, deitado a 3 metros, achou que fosse hesitação. Fez menção de avançar. Ventura ergueu 2 dedos, sinal de negativa. Esperaram. 1 minuto inteiro. 2. Só então ouviram, de dentro do veículo, um ruído de homens subindo de posição, talvez ajeitando-se para a vigia, talvez verificando algo. O movimento interno bastou para mudar a leitura térmica e estrutural. Ventura respirou uma vez e bateu. A retirada começou antes de qualquer resultado visível. Essa era a parte mais difícil para o instinto humano. Agir e ir embora sem assistir ao efeito. Confiar no método quando o corpo pedia confirmação. Ribeiro forçou todos a obedecerem ao plano. Recuaram por linhas diferentes das de entrada, exatamente para evitar cruzamento de rastro e eventual sentinela já acordada pelo azar. Nunes queria olhar para trás. Joel não deixou. Tavares praticamente evaporou no terreno, reaparecendo junto a uma vala que só Arlindo parecia saber existir. Moacir guiou os 2 últimos metros de uma travessia, entre cerca caída e buraco d'água só pelo ouvido, detectando um guarda invisível além da neblina. Foi quando o primeiro sinal apareceu. Não uma explosão, não um grito, não alarme. Um homem saiu de dentro do carro blindado atingido por Tavares e ficou um segundo parado, como quem tinha acordado no lugar errado. Levou a mão à lateral do casco, recuou imediatamente e xingou alto. Outro homem respondeu de dentro, irritado, achando talvez que o companheiro estivesse exagerando por causa do motor ou do abafamento comum. 30 segundos depois, a segunda voz já não soava irritada. Soava confusa. Joel ouviu isso enquanto rastejava. Nunes também. Os 2 se entreolharam no escuro como se tivessem ouvido uma palavra proibida. Mais atrás, perto do veículo maior atingido por Ribeiro, houve movimento súbito. A escotilha abriu de vez. Um oficial ou motorista saltou para fora, tossindo, praguejando, e chamou alguém num tom de quem ainda pensa em defeito mecânico. Uma sentinela correu até ele. O homem apontou para dentro, depois para o motor, depois para o próprio rosto, como se a linguagem comum tivesse encolhido diante do inexplicável. Ainda não havia pânico aberto. Havia irritação, desconforto, desordem. Mas isso era só o começo. O grupo continuou recuando. Quando atingiram o primeiro trecho seguro de vegetação baixa, Ribeiro mandou parada curta, não para descansar, para escutar. Do ponto em que estavam, já não se viam detalhes, só contornos truncados e luzes rápidas. Ouvia-se melhor do que se via. Uma tampa metálica batida com força, gritos curtos, alguém pedindo ferramenta, alguém dizendo que estava quente demais, um motor tentando pegar, outro sendo desligado depressa. Nenhuma explosão, nenhum tiro. Justamente o tipo de confusão que eles queriam. Ventura, que raramente falava quando não era preciso, murmurou que tinha começado. Ninguém respondeu, porque todos já sabiam. Mesmo assim, a noite ainda guardava uma última violência. No caminho de retirada, pouco antes da linha prevista de encontro final, Arlindo escorregou numa raiz escondida sob lama e bateu com o ombro numa estaca curta de cerca. O ruído não foi alto, mas bastou. Um foco de lanterna alemã varreu a área à direita deles. Veio uma voz. Outra. Um disparo isolado cortou a neblina sem mirar direito. Depois outro. Não porque tivessem sido vistos com clareza, mas porque o inimigo começava a atirar em qualquer sombra fora do padrão. A resposta brasileira não foi heróica. Foi instintiva e feia, como costumam ser as respostas certas em emboscada mal começada. Joel agarrou Arlindo pelo colarinho e o puxou para dentro de um sulco de drenagem. Tavares lançou uma pedra grande para o lado oposto. Nunes disparou uma única vez, não para acertar,
mas para empurrar a atenção alemã para uma falsa direção. Ribeiro mandou dispersão curta e reagrupamento no ponto secundário. Tudo isso em segundos apertados, enquanto balas passavam altas demais ou erradas demais para matar, mas perto o suficiente para lembrar a todos que o método não havia abolido a guerra comum. Só criaram um novo tipo de porta para entrar nela. Conseguiram sair. Quando atravessaram a última linha de campo alagado e chegaram ao setor amigo, já havia claridade mínima ameaçando o horizonte. Não era amanhecer pleno, mas a noite tinha começado a perder o controle do mundo. Os homens estavam cobertos de lama até o peito em alguns pontos. Nunes sangrava de leve na mão por causa de um arame. Arlindo mal movia o ombro. Tavares parecia intacto, o que ninguém jamais tomava como sinal de tranquilidade. Ribeiro contou cabeças 2 vezes, antes de permitir a si mesmo qualquer pensamento além do imediato. 7. Todos de volta. Menezes os esperava num abrigo curto de observação avançada, sem fazer perguntas no caminho. Só depois de confirmar que estavam inteiros, mandou trazer água e pediu relato objetivo, alvo por alvo, tempo por tempo, interferência por interferência. Ribeiro falou pouco. Os outros completaram o necessário. Quando terminaram, o capitão não elogiou, não criticou. Apenas disse que agora restava ver se o efeito sobreviveria à madrugada e à rotina alemã. Sobreviveu. Ao nascer do sol, observadores aliados posicionados com lunetas começaram a registrar atividade incomum no setor inimigo. Primeiramente, homens saindo rápido demais de veículos onde deveriam estar entrando para preparar deslocamento. Depois, escotilhas abertas e mantidas abertas. Muita ida e volta de mecânicos. Mais tarde, movimentação de caminhões para rebocar ou afastar 2 viaturas da linha principal. Um dos blindados leves simplesmente não participou da coluna reorganizada. O veículo maior isolado permaneceu parado até que oficiais se acumulassem ao redor dele. Houve até a visão breve, quase banal, de um soldado alemão colocando a mão na lateral do casco e puxando-a de volta, como quem encosta em chapa esquecida ao sol. Perto das 9 horas, quando a névoa já se desfazia, uma pequena desordem percorreu toda a área. Não uma debandada, mas o tipo de caos que corrói confiança de unidade mecanizada. Motor desligado na pressa, abertura de compartimento sem resultado, homem tirado de dentro do veículo aos tropeços, oficiais discutindo diante de máquinas intactas demais para estarem fora de ação. O agrupamento não avançou no horário previsto. E esse era o ponto. Não era preciso ver cadáveres, nem confirmar temperaturas impossíveis para saber que a operação tinha funcionado. Bastava olhar a geometria da manhã alemã e perceber que ela tinha saído do eixo. Máquinas estavam presentes, mas não disponíveis. Homens estavam vivos, mas inseguros. O que deveria ser deslocamento virou inspeção. O que deveria ser prontidão virou dúvida. Mais tarde, relatórios de observação ainda registrariam uma cena que nenhum dos 7 presentes naquela noite esqueceria quando lhes foi contada. Em pelo menos um dos veículos, a tripulação se recusara a permanecer dentro por tempo suficiente para a nova tentativa de partida. Não por covardia simples, mas por um terror material, físico, impossível de argumentar com ordens. Quando Menezes recebeu isso, ficou alguns segundos em silêncio e depois dispensou todos, menos Ribeiro. Os 2 ficaram sozinhos outra vez, como no dia do primeiro experimento. Do lado de fora, a manhã já era clara, indiferente, quase limpa demais para o tipo de coisa que havia acontecido sob a escuridão. O capitão olhou para o mapa, depois para a porta fechada, depois para Ribeiro. Disse que a fase de prova acabara. Disse também que, dali em diante, o grupo deixava de ser hipótese operacional e passava a ser problema estratégico. Porque uma vez provado que funcionava, tudo se tornava mais perigoso. O uso, a repetição, o risco de captura, o risco de cópia, o risco de alguém acima deles decidir empregar aquilo em escala maior do que qualquer homem de oficina teria julgado aceitável. Ribeiro ouviu sem mexer um músculo. No fundo já sabia. A operação daquela noite não tinha apenas sabotado alguns veículos alemães. Tinha aberto uma porta. E como acontece com quase toda porta aberta pela guerra,
Ninguém ali podia garantir que ainda controlava o que havia do outro lado. Nas horas seguintes, o que eles tinham feito começou a crescer para além do tamanho real da operação. Esse é o destino de certas ações na guerra. No campo, acontecem em silêncio, em poucos minutos, com barro na roupa e respiração presa. Depois, nos mapas e nos relatos, se alargam até virar outra coisa. O agrupamento alemão não avançou como previsto. Parte dos veículos precisou ser isolada, outros foram removidos da linha de pronta resposta, e os oficiais do setor passaram a gastar o dia tentando entender se enfrentavam sabotagem, defeito de fabricação, contaminação de combustível ou alguma nova forma de ataque aliado. Nenhuma hipótese fechava por inteiro. Havia sempre um pedaço que escapava. Máquinas intactas demais, falhas internas estranhas demais, marcas externas pequenas demais para justificar o efeito. Para o comando aliado, isso bastava. A operação não tinha destruído uma divisão inteira, nem mudado sozinha o rumo da campanha na França. Mas fizera algo que, para homens acostumados a calcular guerra em tonelagem, tempo e deslocamento, podia ser ainda mais valioso. Quebrara a confiança do inimigo em sua própria blindagem. Durante dias, relatórios de observação apontaram aumento de inspeções, mudanças de rotina noturna, reforço de sentinelas e um nervosismo crescente entre equipes de manutenção alemãs. Havia agora mais olhos sobre as chapas, mais mãos apalpando soldas, mais oficiais acordando cedo para verificar o que antes tomavam como garantido. Menezes recebeu essas informações sem qualquer triunfo visível. Limitou-se a reuni-las, cruzá-las com o que fora observado no terreno e enviá-las para níveis superiores, com a frieza burocrática que a guerra exigia. No papel, evitou qualquer frase que parecesse extraordinária demais. Não escreveu arma nova. Não escreveu método revolucionário. Preferiu termos que pudessem circular sem despertar histeria imediata. Incapacidade temporária de viaturas, provável sabotagem técnica de proximidade, necessidade de estudo reservado. Ainda assim, todo homem inteligente que lesse aquilo entenderia a mesma coisa. Havia ali alguma coisa perigosa demais para ser ignorada e estranha demais para ser divulgada. Foi nesse ponto que a história deixou de pertencer aos 7 homens que rastejaram no barro e passou a interessar a outros tipos de gente. Gente de gabinete, gente de inteligência, gente que pensa menos em como uma ideia nasce e mais em quantas formas ela pode fugir do controle. 2 oficiais de contra-inteligência apareceram no setor 3 dias depois. Não traziam rosto de combate, traziam rosto de pergunta. Falaram separadamente com Menezes, depois com Ribeiro, depois com 2 dos homens escolhidos ao acaso, como quem testa consistência, contradição e risco de indiscrição. Queriam horários, distâncias, impressões, nomes de quem sabia, nomes de quem desconfiava, nomes de quem talvez tivesse visto demais. Não estavam interessados em coragem, estavam interessados em contenção. Nunes, depois do primeiro interrogatório, comentou baixinho que aqueles homens faziam perguntas, como quem já decidiu enterrar a resposta. Ninguém o contradisse. As semanas seguintes provaram que ele talvez tivesse razão. O grupo não foi dissolvido imediatamente, mas também não foi celebrado, ampliado ou transformado em unidade de uso aberto. Houve novas discussões sobre emprego operacional, novos testes reservados, análises de risco e até propostas de repetir o método em outro setor francês. Algumas foram adiante em escala menor, outras morreram antes de sair do papel. O problema já não era saber se funcionava. Isso estava demonstrado. O problema era tudo o que vinha junto. A proximidade absurda exigida pela técnica, a dificuldade de treinar gente suficiente sem aumentar vazamento de informação, a possibilidade de captura de um dos homens, o risco de que alemães entendessem o padrão e respondessem com reforço de guarda, mudança de chapa, ventilação de rotina ou qualquer adaptação simples capaz de encurtar a vantagem. Havia uma preocupação ainda maior, embora poucos a enunciassem claramente diante dos praças. Se o método se espalhasse, deixaria de ser apenas ferramenta tática. Viraria corrida. E corrida em guerra é sempre o jeito elegante de dizer que ambos os lados aprenderão novas maneiras de matar por dentro. Foi isso que pesou mais,
Ribeiro percebeu antes que lhe dissessem em voz alta. Percebeu pelo tipo de silêncio que passou a cercar o grupo. Já não eram chamados diante de muitos. Já não treinavam onde qualquer um pudesse ouvir o som particular do golpe. As ferramentas, quando não estavam em uso, ficavam recolhidas em local controlado. Mapas eram mostrados e recolhidos na mesma sessão. Relatórios eram lidos sem cópia para os homens. Até as conversas informais desapareceram. O que existira por alguns dias, como capacidade nascente, começou a ser comprimido, dobrado, escondido. Numa noite de chuva fina, Menezes chamou Ribeiro sozinho. Os dois ficaram de pé sob uma cobertura estreita de lona, ouvindo a água escorrer das bordas e pingar em poças escuras. O capitão parecia mais cansado do que de costume, mas a voz saiu limpa. Disse que a decisão tinha sido tomada acima deles. O método continuaria registrado em compartimento reservado. Parte dos instrumentos de treino seria recolhida. O grupo não seria oficialmente reconhecido como unidade especial. Não haveria menção pública, nem citação em boletim, nem recomendação nominal ligada à natureza real da operação. Os homens seriam redistribuídos de forma gradual, com explicações administrativas comuns, e o que haviam feito permaneceria restrito a círculo mínimo. Ribeiro ouviu até o fim. Depois perguntou só uma coisa. Por quê? Menezes levou alguns segundos para responder, como se quisesse escolher honestidade suficiente, sem violar o que já lhe tinham mandado calar. No fim, disse que havia 3 motivos. O primeiro era prático. O método era eficaz, mas delicado demais, dependente demais de homens muito específicos, difícil demais de reproduzir em quantidade sem perda de qualidade. O segundo era estratégico. Se o inimigo entendesse cedo o mecanismo, adaptaria procedimentos e talvez tentasse desenvolver equivalente próprio. O terceiro, e talvez mais importante, era político-moral. Certas formas de vencer tornam-se pesadas demais quando homens de gabinete começam a imaginar como poderiam ser usadas em larga escala. Ribeiro não respondeu na hora. Entendeu, com a amargura sóbria de quem trabalha com matéria desde menino, que haviam criado uma coisa boa demais para permanecer simples e ruim demais para ser celebrada. Nos dias seguintes, os homens receberam a notícia em momentos diferentes, mas todos chegaram à mesma conclusão, sem precisar discuti-la muito. Nunes reagiu com uma ironia amarga, dizendo que sempre desconfiara de qualquer serviço que desse certo depressa demais. Joel aceitou como aceita chuva e ordem, sem gostar, sem teatralidade. Ventura ficou longo tempo em silêncio, e só comentou que talvez fosse melhor assim, porque nem toda porta aberta deve continuar aberta. Tavares perguntou o destino das ferramentas. Ninguém respondeu direito. Moacir quis saber se ao menos constaria em algum arquivo futuro o que tinham feito. Também não recebeu resposta clara. Arlindo, com o ombro já recuperado, limitou-se a encarar o chão, como fazia quando estava juntando raiva e resignação no mesmo lugar. Não houve despedida oficial, não houve fotografia, não houve promessa de reencontro. Houve apenas uma última noite em que os 7 ficaram juntos sem treino, sem mapa e sem missão imediata. Sentaram-se em caixotes, pedaços de madeira e lona dobrada, no mesmo setor isolado, onde tudo começara a ganhar forma. Alguém conseguiu café forte demais. Nunes arrumou um cigarro ruim. Tavares apareceu com uma pequena garrafa que ninguém perguntou de onde veio. Falaram pouco sobre a operação. Quase nada, na verdade. Em vez disso, lembraram de coisas do Brasil, de estradas, de calor, de oficina, de barulho de trem, de feira, de mar e de interior. Como se, diante do que não poderiam contar, fosse mais seguro falar daquilo que existira antes. Em algum momento, Nunes disse que o pior não era guardar segredo. O pior era que, daqui a alguns anos, se sobrevivessem, poderiam começar a duvidar eles mesmos daquilo que fizeram. Joel respondeu que ferro marcado não esquece. Ventura completou que homem, às vezes, esquece para continuar vivendo. Ninguém teve vontade de discutir qual dos dois estava mais certo. Na manhã seguinte começaram as transferências. Joel foi realocado para a função de apoio em setor avançado. Nunes voltou para a rotina
em companhia onde sua língua solta pareceria apenas língua solta, não risco de segurança. Tavares desapareceu na burocracia militar com uma naturalidade quase ofensiva, como se tivesse nascido para ser perdido de propósito em listas mal organizadas. Moacir foi enviado para a tarefa de observação e patrulha. Arlindo voltou a trabalhar com reconhecimento de terreno. Ventura seguiu para uma função de logística pesada, onde sua força parecia o único traço que alguém via. Ribeiro ficou ainda algum tempo sob supervisão de Menezes, encerrando registros técnicos e assistindo ao recolhimento do que restava do treinamento. As ferramentas sumiram primeiro, não destruídas diante deles como em gesto simbólico, simplesmente recolhidas, cada uma embrulhada, catalogada, ou talvez apenas escondida. Ribeiro nunca soube ao certo. Viu-as desaparecerem com uma sensação pior do que perder objeto querido. Não porque fossem belas ou insubstituíveis, mas porque continham a forma material de uma ideia que agora seria guardada no escuro por homens que jamais sentiriam, nas mãos, o que haviam pedido a outros que fizessem. Algum tempo depois veio a Guerra Comum outra vez, com seu peso bruto e conhecido. Frio, marcha, artilharia, lama, rumor de motores, ordens repetidas, mapas refeitos. Os homens seguiram combatendo em funções que pareciam normais demais depois daquilo tudo. E talvez isso tenha sido a parte mais estranha. O mundo não parou para reconhecer que uma técnica improvável tinha nascido, sido provada e enterrada quase no mesmo fôlego. A campanha avançou. Cidades mudaram de controle. Novos mortos ocuparam a atenção dos vivos. A guerra, como sempre, mostrou pouco interesse por guardar espaço para o assombro particular de 7 homens. Quando terminou, cada um voltou a ser absorvido pela própria biografia. Ribeiro regressou ao Brasil com o corpo mais rígido, o rosto mais fechado e a mesma habilidade nas mãos, embora agora trouxesse dentro de si um conhecimento que não cabia na oficina de ninguém. Voltou para Minas. Reencontrou cheiro de ferrugem de terra molhada, calor de forja, barulho de ferramenta comum. Durante algum tempo achou que isso bastaria para empurrar o resto para o fundo. Não bastou inteiramente. Às vezes, ao tocar emenda de chapa ou ao ouvir determinado som de metal sob pancada, a memória voltava inteira e sem piedade. Não a memória gloriosa de um feito heróico, mas a lembrança precisa de uma noite francesa, em que máquinas alemãs começaram a expulsar seus próprios ocupantes sem compreender por quê. Nessas horas, ele largava a ferramenta, saía da oficina e ficava quieto até o corpo decidir que podia voltar. Quando perguntavam sobre a guerra, respondia o necessário, que servira na Europa, que fizera manutenção, apoio, o que fosse mais fácil resumir sem mentir demais, nem contar o que não podia. Alguns acreditavam, outros desconfiavam que havia mais. Um ou outro apontava para o jeito como ele às vezes parava diante de uma peça metálica, como se escutasse outra coisa além do defeito. Mas ninguém tinha como ligar isso ao que realmente acontecera. Os outros homens também foram se espalhando pelo tempo. Nunes provavelmente contou versões falsas para esconder a verdadeira, e talvez tenha vivido mais leve por causa disso. Joel deve ter guardado o segredo como guardava tudo, no silêncio duro dos que não precisam dividir o essencial para continuar de pé. Tavares talvez tenha transformado a própria participação em 3 histórias contraditórias, nenhuma delas reconhecível. Ventura, quem sabe, levou a lembrança para a igreja, ou para dentro de si, sem nome nenhum. Moacir e Arlindo devem ter envelhecido com um tipo de atenção ao escuro que a vida civil nunca consegue desensinar completamente. O fato é que, com o tempo, o grupo deixou de existir até como rumor. Restaram fragmentos, um comentário estranho em relatório fechado, uma menção burocrática à sabotagem de proximidade, uma série de veículos inimigos temporariamente inutilizados em circunstâncias pouco claras, uma ou outra assinatura de oficial em envelope que ninguém mais abria, e, sobretudo, o silêncio deliberado dos homens que sabiam o bastante para entender o perigo de transformar aquilo em narrativa pública. Porque essa era a verdade final, a que talvez só Menezes tivesse formulado com total nitidez, ainda durante a guerra. Não se escondia o método apenas para proteger segredo militar.
escondia-se também para proteger o mundo da tentação de tomá-lo como solução elegante. Não era elegante. Era eficaz, sim. Era engenhoso, sem dúvida. Mas era também uma forma íntima, obscura e terrível de fazer a guerra entrar na matéria e usar a própria proteção do homem contra ele. Algumas décadas depois, se alguém abrisse o arquivo certo, encontraria dados demais para chamar tudo de lenda e detalhes de menos para reconstruir por completo o que ocorrera. Talvez visse datas, setores, nomes truncados, referências cruzadas. Talvez percebesse que houve brasileiros envolvidos em mais coisas na Europa do que os relatos oficiais gostavam de simplificar. Talvez até adivinhasse o contorno geral da história. Mas o centro real permaneceria inacessível a quem não esteve lá. A sensação da chapa fria na ponta dos dedos, o peso exato antes do golpe, o silêncio depois, o recuo na lama, a espera, e então, o momento em que uma máquina de guerra começava a se voltar contra quem confiava nela. Esse centro morreu com os homens, ou envelheceu dentro deles. E talvez tenha sido melhor assim, porque certas histórias não desaparecem por falta de valor. Desaparecem porque o valor delas é inseparável do perigo que carregam. A dos 7 brasileiros na França era uma dessas. Uma história útil demais para ser esquecida por completo, e perigosa demais para ser lembrada em voz alta.